Hoje eu cheguei chegando com a minha bandana de cozinheiro, porque hoje eu vou cumprir um papel muito importante aqui pra vocês. Eu vou ser o advogado do diabo. Ou melhor, dos diabos. Ao longo da minha jornada Pokémon, depois de assistir um punhado de animes, eu acabei encontrando, em diversos momentos diferentes de animes diferentes, antagonistas ou até mesmo vilões da história que tinham uma causa nobre por trás. Personagens que não se importam muito com os meios, se importam mais com o fim. E talvez, só talvez, estivessem certos desde o começo. Sem dúvidas, o Pen é um dos vilões mais icônicos e gostáveis de Naruto inteirinho. Dos 700 episódios aos filmes, Boruto, dentre outras coisas que Naruto acaba lançando com uma certa frequência pra gente até hoje, né? O Pen foi introduzido na história meio que com o pé na porta, matou o Jiraiya, fez um monte de desgraça com a vila, mas à medida em que a gente vai conhecendo melhor a psique do vilão, o passado dele, a gente começa a se dar conta que o Pen é um cara muito sofrido, que passou por tudo quanto é coisa abominável assim da sociedade, ele passou por miséria, ele passou por luta da perda dos pais, da perda do amigo, da traição da própria nação dele, até que chegou um momento em que ele não aguentava mais conflito. Isso fez com que ele começasse a buscar uma única coisa: paz. Só que a maneira que ele resolveu fazer isso foi tentar criar uma arma abominável para fazer os países se matarem e se judiarem da mesma forma que a nação dele sofreu no passado, com o intuito de, no futuro, alcançar a paz. Então, por mais torto que possa ter sido o jeito que ele tentou fazer as coisas ali, o Pen, de certa forma, estava muito bem intencionado. Ele só estava desiludido com o mundo, porque o mundo de Naruto, assim como o nosso, não é um mundo muito agradável de se viver. Agora, um dos primeiros protagonistas a cativar muitas pessoas é de Zinha, hahaha, né? A gente vai falar do nosso mano Light Yagami. Um cara que para algumas pessoas é o protagonista da história, quando na verdade ele é o principal antagonista daquele mundo. Porque ao invés do Kira usar todas as habilidades, a inteligência dele pro bem, ele acabou, por linhas muito tortas, tentando tornar o mundo justo à sua própria maneira. Afinal, ao entrar em contato com o caderno do Deus da Morte, Em troca de sua alma, depois que ele falecesse. ele podia reescrever a história da humanidade como ele bem entendesse. Porque todas as pessoas que tivessem o seu nome escrito no caderno dele, automaticamente morreriam sem explicação. Obviamente, no final das contas, o plano dele não dá certo, mas pra muitos, o Kira ainda é lembrado como um cara que, do começo até o final da história, nunca perdeu a razão. Porque por mais tortos que fossem os seus métodos, o seu objetivo no final das contas, por bem ou por mal, era muito nobre. E falando em nobreza, não existe nada mais nobre do mundo, pelo menos para quem acredita, do que Deus. E o Novak concorda comigo nessa questão. Num período histórico da Polônia há alguns séculos atrás, para não dizer muitos, as pessoas eram oprimidas e controladas excessivamente pela Igreja Católica. E para controlar as pessoas, não existe nada melhor do que controlar a informação. Pensando nisso, um determinado bispo da época contratou o nosso vilão da vez, o Novak, para ser o principal inquisitor da igreja. Pra quem não sabe, são os torturadores da igreja naquela época. Isso fez com que o Novak passasse anos, até mesmo décadas de sua vida, torturando pessoas que ele acreditava que eram hereges. Simplesmente porque ele acreditava do fundo do coração dele nos ensinamentos da igreja. No final das contas, ele acaba descobrindo, pouco antes de morrer, que tudo que ele acreditava era uma grande mentira e que se a história lembrasse dele após a sua morte, lembraria dele como uma pessoa muito ruim. O que de certa forma é até injusto, porque o Novak foi só uma vítima desse sistema, que por acreditar nas pessoas erradas, acabou tomando as escolhas erradas ao longo de sua vida. E falando em ideias, agora a gente vai passar para um anime com uma ideia muito diferente do comum. A gente vai falar de Dr. Stone, mais especificamente do primeiro grande antagonista de Dr. Stone, o Tsukasa, uma das primeiras pessoas a ser despetrificada intencionalmente pelo Senko, por conta do poder destrutivo avassalador que ele tinha. Ele matou um leão no braço, assim, logo no começo da história, e acabou discordando do Senko, pelo menos até dado ponto da história, porque ao contrário do Senko, que queria despetrificar literalmente todo mundo e voltar a sociedade para o que ela era no passado, o Tsukasa entendia que os adultos, na sua maioria, já tinham perdido a virtude. Eles eram podres, eles já estavam contaminados pelo sistema. E justamente por isso, ele não podia deixar que o avanço da ciência, o avanço que o Senko tanto almejava, acontecesse. O que fez com que ele entrasse em guerra com um grande amigo dele, no final das contas. Machucasse algumas pessoas que depois, infelizmente, ele acabou se arrependendo de machucar. E por mais que ele tenha perdido tanto conflito armado, quanto conflito ideológico por Senko, as boas intenções e os ideais dele não morreram. Ele só entendeu que a maneira como ele estava tentando fazer acontecer era uma maneira muito ruim. Não à toa, de uns tempos pra cá, ele deixou de ser um dos vilões da história e passou a ser um dos mocinhos pra quem assiste Dr. Stone.
No mundo futurista quase que utópico do século 22, o Japão moderno evoluiu de uma forma bizarra. E com o avanço, eu não estou me referindo só à tecnologia, eu estou falando da sociedade como um todo. Afinal, essa sociedade é controlada por um sistema chamado Sibyo, uma consciência coletiva que visa o bem comum da sociedade japonesa como um todo. O único porém é que com o passar dos episódios de Psycho Pass, a gente vai entendendo que o sistema Sibyo é muito menos utópico do que ele parecia ser num primeiro momento. O Sibyo propositalmente fazia mal para diversas pessoas dessa sociedade que eram inocentes no final das contas. Algo meio macabro se a gente para pensar a respeito, mas que é muito difícil de dizer que não faz sentido, por mais injusto que possa ser. E a própria protagonista da história, em um dado momento, acaba acatando o sistema, mesmo sabendo as verdadeiras intenções, a maneira como o sistema funciona, simplesmente porque não existe opção melhor para ela naquele momento. Para vocês verem como Psycho Pass é complexo e trabalha essas questões de vilões e mocinhos de uma forma muito mais madura do que boa parte das histórias, não só dos animes, das histórias no geral, que a gente está acostumado a consumir. Inclusive, caso você não tenha visto Psycho Pass ainda, não conheça o anime e tudo mais, tem alguns vídeos aqui no canal onde eu indico Psycho Pass e até mesmo dou a ordem pra vocês assistirem. Dá uma olhada lá depois se você tiver interesse. E falando em sistema podre, a gente vai falar agora do meu mano Eren Yeager. Um cara que começou sendo aquele protagonista Edzinho, hahaha, com motivos justificáveis, porque titãs invadiam o lugar onde ele morava, quebraram um muro, comeram a mãe dele, dentre outras coisas, né? A partir daí, o menino entrou para uma força de revolucionários que visava sair das muralhas para tentar entender a origem dos titãs e, eventualmente, acabar com toda a dor e sofrimento do povo que vivia ali. No entanto, quando o protagonista descobre a verdadeira natureza do mundo em que ele vive, o tamanho do mundo em que ele vive e a verdadeira origem dos titãs, ele quebra emocionalmente de um jeito bizarro. E a partir desse ponto, o comportamento dele muda da água pro vinho, fazendo com que até mesmo os amigos dele tivessem dificuldade de salvá-lo. Mas ele não queria salvação, ele queria trazer a verdadeira paz pro mundo. E por isso, ele elaborou um plano muito complexo. Literalmente fez um genocídio em massa, até que eventualmente conseguiram parar ele e descobriram que a verdadeira intenção dele no final das contas não era matar todo mundo porque ele tinha ódio das pessoas que não viviam na ilha deles, mas sim trazer uma certa paz e estabilidade duradoura pro mundo em que ele vivia, mesmo que ele morresse no processo. É claro que, depois que ele falece, o mundo continua horrível. Não adiantou muito fazer o que ele fez, mas a intenção dele, no final das contas, por mais que os métodos não sejam nada gostáveis, não era ruim. E isso é uma coisa que poucas pessoas têm coragem de dizer. Ah, Victor, você faria o que o Eren fez pelos mesmos motivos, então? Claro que não sou maluco, me erra, rapaz. E falando em maluquice, existe um povo muito maluco que acabou cativando muitas pessoas ao longo dos anos. A gente vai falar agora do Koro Sensei, um dos melhores professores que eu já assisti na minha vida, por mais que ele não fosse humano e fosse um personagem fictício. Afinal, o Koro Sensei é vendido pra gente no primeiro momento como uma entidade sobrenatural que explodiu a Lua, que se não fosse morto pelos humanos num curto período de tempo, também explodiria a Terra. Só que tem um problema aí. Esse polvo é muito apelão, porque ele consegue se mover numa velocidade 20 vezes maior do que a velocidade do som. Nisso, o governo japonês ficou de mãos atadas com relação a esse polvo, mas para sorte da humanidade, o polvo fez um pedido um tanto estranho. Ele falou: eu vou deixar vocês me matarem, desde que eu possa ser professor de uma certa sala de uns alunos aí de uma escola tal do Japão. Por que isso acontece? A gente só vai descobrir no final da história. Mas, nesse meio do caminho, o Koro Sensei treina todos os estudantes dele pra se virar no mundão. Até porque, no final das contas, ele não morreu nas mãos dos alunos, por mais que ele tenha morrido na frente deles. O mundo no processo foi salvo graças ao sacrifício e à nobreza do Koro Sensei, que deixou pra trás um legado muito mais importante do que a própria vida. Ele deixou pra trás uma sala inteira de uma nova geração que faria um mundo melhor. Pra vocês verem a nobreza de um cara que foi vendido praticamente a história inteira como o grande vilão da história pros personagens, não é mesmo? E falando em marketing, agora a gente vai passar pra Nanatsu no Taizai. Não o antigo, o novo Nanatsu no Taizai, que tem como um dos principais antagonistas o Rei Arthur. Sabe, aquele menino ingênuo e meio bobão lá de Nanatsu no Taizai? Pois é. No final da história, por conta do plot twist meio macabro do gato do Rei Arthur, o Rei Arthur foi contaminado pelo caos, que fez com que ele ficasse meio doido das ideias, sem perder as boas intenções que ele tinha para com Camelot e a raça humana como um todo. O único problema disso é que no meio do caminho, o Arthur resolveu criar uma utopia em Camelot, fazendo com que Camelot ficasse num subespaço, que começou, conforme foi se expandindo, a fazer com que o mundo sofresse umas bugadas, fazendo com que partes da Terra do mundo real ali, onde todos os outros personagens da história vivem, começassem a sumir, simplesmente fossem deletadas da realidade. Então,
Então, de um lado, a gente tem o personagem, por mais distorcido e perturbado que ele esteja naquele momento, tentando fazer o bem pra ele e pros dele, às custas dos outros. Vocês acham que isso é moralmente correto? Acho que vai depender de cada um, mas fato é que a intenção foi muito boa. Pelo menos isso, né? E falando em boas intenções, agora a gente vai falar de um personagem um pouco mais secundário de um anime muito famoso. A gente vai falar de uma das primeiras grandes antagonistas de verdade dessa história. A Glass é uma pessoa de outro mundo, que invadiu o mundo do qual o Naofumi começou a morar lá, com a Raptalia, com a Philo e outros personagens interessantes da história, para salvar o próprio mundo dela. Nesse processo, ela literalmente tentou massacrar o povo que estava ali na região, tentou matar o Naofumi e os outros heróis cardinais, mas, muito rapidamente, porque a segunda temporada de Tate no Yusha foi bem acelerada em relação à primeira, né? A gente percebe que a Glass não é uma pessoa ruim. Que no final das contas, ela só queria salvar o próprio mundo dela, mesmo que ela tivesse que destruir um mundo alheio que ela não conhecia. Pelo menos não ainda. E falando em salvar as pessoas, o personagem mais improvável dessa lista e o último que eu vou citar pra vocês acaba sendo uma das personagens mais icônicas de Angel Beats e a única, literalmente a única, antagonista da história, do começo ao final. O único problema disso é que mesmo ela tinha boas intenções desde o começo. Ela só era uma pessoa com problemas de comunicação que estava tentando fazer o bem para as pessoas que estavam ali no pós-vida junto com ela, de um jeito muito torto que assustava as pessoas ao redor dela. Mas nem por isso a Kanade desistiu de fazer o que ela estava tentando fazer e acabou divertindo até os demais personagens de Angel Beats no processo. Pelo menos até começarem a entendê-la melhor por conta do protagonista da história que acaba se apaixonando por ela. Por essas e outras, a Kanade consegue ser uma antagonista muito nobre, sem ter essa polêmica que os personagens anteriores da lista acabam tendo, por conta da maneira como eles resolvem fazer os ideais deles acontecerem na prática, né? E Angel Beats já foi recomendado aqui no canal, nesse vídeo aqui. Se você não viu Angel Beats e ficou interessado no que eu falei sobre a Kanade, vai lá dar uma olhada. De todo modo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda tinha outros personagens que podiam entrar pra essa lista aqui, como o Lelouch, a Akami, o Ainzulgon, dentre outros. Mas eu achei que não era de bom tom falar sobre eles, muito por conta do que eu tava conversando com um amigo meu ontem no Discord, inclusive. Por bem ou por mal, esses personagens nem são considerados vilões pelo público em nenhum momento da história. Por mais que pra outros personagens, até por conta das atitudes meio abomináveis que eles tomam em vários momentos, eles são tratados como vilões também. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.